Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Quem acabou de chegar aí, sejam todos bem-vindos. Estamos aí voltando aí. A gente fez uma abertura, um teste aqui inicial, né? E vai dando aí as 8 horas, né? Tudo certo aí com o som, Pedro? Tá ótimo para mim. Pessoal, se puder no chat, por favor, dá um ok no som, no áudio, dá um feedback aí pra gente se tá tudo direitinho, pra gente já começar na sequência aqui. Só dá um ok no chat. Ah, obrigado aí, o pessoal já tá dando retorno. Obrigado, Beleza, obrigado. obrigado. Quer dizer, o vídeo não é tão bom, né? Mas se o áudio estiver legal, já ajuda. Já Então, ajuda, né? então sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos começando até para prestigiar o pessoal que chegou no horário, né? Então, para quem não nos conhece, né, eu sou o Pedro, junto com o Igor. A gente faz parte aqui do time do meu Planning Center, né, que é um centro de planejamento e impressão 3D, tá? Então, a gente já está nessa caminhada há alguns anos, né? Antigamente no outro projeto que se chamava Smart Solutions, né? Então, a gente já está quase uma década nessa caminhada aí. Pedro, Pedro, Pode falar. Tá me ouvindo? ela tinha dado uma travada na internet aí. Tá chovendo aí na Tijuca, Tá não? chovendo bastante, inclusive, já é bom Ah, deixar o mas tá, o aviso aí vídeo pro, tá, né? deixar o aviso aí pro Imaginei. A pessoal que internet tá, parece que tá travando um pouquinho assim teu vídeo. né, que tá chovendo bastante, pessoal, por aqui, então pode dar alguma. Inclusive, é a segunda live seguida que a gente faz com chuva, né? Cara. Exatamente. Da outra vez estava caindo o mundo, tá vendo? Então, só para contextualizar, Verdade. voltando, a gente já está nessa caminhada aí há quase uma década, né, de odontologia digital, de implantologia digital. Aqui no meu Planning Center a gente está completando 3 anos, mas já trazendo a equipe que era da Smart, tá? Então, eu sou CEO aqui do Plane, o Igor é nosso diretor de educação, também trampa como planejador lá no dia a dia, mas aqui hoje ele está como nosso speaker e nosso como diretor de educação, ele que toca todos os credenciamentos, as aulas, enfim, toda essa questão. É, mas, de um modo geral, era isso, dar as boas-vindas. Então, a gente vai ter um bate-papo aqui que a ideia era trazer para vocês um passo a passo, para quem está começando, para quem não está muito seguro de como começar. Então, umas orientações bem iniciais, bem básicas, para pegar vocês aí pela mão. Porque, assim, ao longo desses quase 10 anos, a gente já teve contato com muito dentista, muito colega começando, né? Nós mesmos passamos por esse processo, né, em um determinado momento, e a gente sabe o que dá para encurtar, onde os colegas erram, então a gente tenta compilar isso aí para deixar essa curva de aprendizado o mais suave para todos vocês, tá? Eu tenho dito bastante, né, batendo na tecla de que assim, pessoal, se você não sabe fazer um implante convencional, você não sabe fazer esse implante de forma guiada. Tá? Isso é um alicerce, tá? A gente não pode botar a carroça na frente dos bois. Mas, fora isso, tirando a questão de não estar apto, né, para um procedimento, o resto todo a gente vai dar mastigado para você começar a trabalhar com a técnica, né? Técnica essa que é uma grande democratização, né, da implantodontia de alto nível, porque a mão livre, ou até algum tempo atrás, a gente demoraria décadas para ter um nível para conseguir colocar os implantes que a gente acaba planejando de forma virtual com posicionamento tridimensional tão perfeito quanto a gente consegue com guia com pouquíssima prática. Então, vou passar a palavra para o Igor, que vai conduzir a apresentação com vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? No final a gente vai dar uma pausa e vai responder todas, tá? A Adriana está comentando sobre o som, é porque a internet está dando uma travada, mas já vai dar uma melhorada por causa da chuva aqui, tá? Então, enfim, Igor, vou passar a palavra para você e vamos tocando. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, o Pedro, né, já fez as honras aí, né, da abertura, né, da apresentação. E, e acho que a ideia é essa, né? É uma metodologia que ela vem, de fato, o Pedro usou a expressão, né, da democratização, né? Na verdade, ela democratiza uma variável que é muito importante, né, para que a gente tenha estabilidade no implante que a gente venha trabalhar, que é a posição tridimensional do implante, né? Então, se a gente já parte, né, desse princípio de conseguir alcançar essa boa posição no implante, né?
tendo conhecimento prévio de cirurgia, né? Que o Pedro falou assim, você já tem que saber fazer implante para trabalhar guiado, né? O guia é apenas uma ferramenta de quem já utiliza a técnica, mas sem sombra de dúvida é uma mudança de chave e para quem já trabalha com a cirurgia guiada, né? Vamos dizer que é um caminho sem volta, né? Porque você de fato vê as vantagens. E bom, pessoal, vamos deixar o espaço aberto, tá? Então quem tiver alguma dúvida, manda para a gente aí. Ao final, a gente vai parar para responder essas perguntas, beleza? Então, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, Pedro, e aí você me orienta aí se tá indo bem. Espera aí. Acho que agora vai, né? Estou aguardando. Foi. Deixa eu só já Foi? responder Tá a aparecendo Adriana aí? ali. Só a Adriana falou que está sem som. Adriana, é provavelmente alguma configuração sua, tá? Dá uma olhada aqui no próprio Zoom ou no computador, no celular, porque está funcionando normal. Inclusive, eu estou assistindo a gente pelo celular também, né? Como um backup, tá tudo certinho. Beleza, Adri, dá uma olhada aí, meu querido. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar do começo, né? Na verdade, né? Como é que a gente vai, então, para quem ainda não conhece, né? Ainda não utiliza a técnica, como é que a gente vai, então, começar a dar esse passo, né? Eu quero só, antes da gente começar, de fato, na técnica da cirurgia guiada, eu queria só traçar aqui um paralelo entre o que, de fato, é o chamado de convencional, né? Ou seja, é o que a gente já utiliza há mais tempo, em que os implantodontistas já dominam, né, toda a estratégia, todo o passo a passo, o fluxo de trabalho, né, que por muitos chamados também de analógico, em que a gente parte, né, do paciente, vamos pensar num cenário de um paciente dentro. Então, para que você consiga realizar o implante daquele paciente, você passa por algumas etapas prévias, né? Então, desde a obtenção de um modelo de gesso do paciente, né? Você vai realizar ali um enceramento diagnóstico, né? A gente entende ainda que o planejamento reverso, né? Ele, independente da estratégia, né? Sendo digital ou convencional, ela já é uma premissa, né? Do processo. Então, a gente realiza o enceramento diagnóstico, transforma esse conjunto em um guia tomográfico, né, seja para casos totais parciais, né, muitos trabalham com guta, outros, né, com aquela tira de chumbo, né, do raio-x, que hoje é até difícil de encontrar, mas também é uma estratégia para gerar esse guia tomográfico. E ao final disso, né, o paciente vai à clínica radiológica, realiza ali um exame tomográfico, e o que a gente recebe, na verdade, é uma pasta, né, da clínica com os cortes, com obtenções de imagens que a própria clínica radiológica, através da sua segmentação, né, no software, te ofereceu ali, e além disso, com medidas que foram realizadas pela clínica radiológica com uma sugestão de posicionamento do implante, né, para você. E aí, a partir desse planejamento, você transforma aquele guia tomográfico em um guia que vai te dar uma referência de onde você vai colocar o seu implante para que tenha uma saída protética adequada. Então, a diferença é que no digital, esse modelo ele vem de uma forma diferente, vem de uma forma digital, esse encerramento ocorre também dentro do ambiente virtual. A produção de guias, ela vai se dar também da mesma forma, a partir desse encerramento, a gente gera essas guias, são diferentes. O exame tomográfico, a gente, inclusive, é uma possibilidade, você conversar com o seu parceiro, né, da sua clínica tomográfica, de radiologia, né, da possibilidade de conseguir vantagens, se assim pode dizer, ou de alguma ajuda para o paciente, no sentido de solicitar apenas os exames digitais, o exame DAICO, porque não existe o custo, né, da obtenção dos layouts, do CD, da pasta, da impressão e etc. Então, também é uma forma de você facilitar um pouco esse processo. Né? Muitos falam do custo do guia, que pode ser eventualmente um problema, mas você consegue otimizar outros processos, né? E isso, de certa forma, agregar valor ao processo. E a partir desse exame tomográfico, realizar planejamentos em softwares específicos, e aí sim gerar o guia que a gente vai discutir mais à frente. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma diferença do produto, né, desse processo, né, desses dois fluxos. De um lado, a gente tem um guia que vai me oferecer uma referência protética, então eu vou fazer minha perfuração tendo a estrutura óssea como
de certa forma, um objetivo, né? Mas tendo a referência da prótese do paciente, o que, de alguma maneira, pode me gerar uma imprecisão, porque eu posso, muitas vezes, ter diferentes eixos da entrada dessa minha frase. Enquanto na cirurgia guiada, o que a gente tem, na verdade, é uma cirurgia de precisão, uma cirurgia que eu vou minimizar a chance de variar o posicionamento que eu espero que o meu implante fique. Então, isso tem uma diferença muito grande, né? E, na verdade, é, muitos questionam, né? Assim, beleza. E isso é uma coisa que a gente tem que, inclusive, desconstruir um pouco nas pessoas, no sentido assim, as pessoas muitas vezes aparecem casos que são extremamente complexos, casos que muitas vezes é um baita desafio, e pensam assim, poxa, esse caso é para cirurgia guiada. Então, na verdade, é um pouco diferente isso, né? Muitas vezes, esses casos complexos, a gente costuma dizer, olha, pode ser que esse caso não seja um caso para cirurgia guiada. E, na verdade, você pode ter o guia como um auxiliar, mas muito dessa cirurgia vai ser feita de forma né, à mão livre, né, se assim posso dizer. Mas, bom, quando que eu posso, então, indicar, né, a cirurgia guiada para o meu paciente? Na verdade, eu posso indicar uma cirurgia guiada em todos os casos que são indicados instalação de implantes dentais. Como eu acabei de dizer, na verdade, em muitos cenários, a gente pode ter, né, uma cirurgia parcialmente guiada, ou seja, o guia que foi planejado no software, com planejamento muito mais preciso, né, ela vai me gerar um guia de orientação que vai me dar, de certa forma, uma vantagem, né, se comparado à não utilização de um guia ou a de utilização de um guia convencional padrão. Mas muitos dos casos a gente consegue trabalhar totalmente guiado, tá bem? Então, na verdade, seja casos totais, então um paciente que foi dentado total, pacientes com ausências parciais, então ausências unitárias, múltiplas, tanto região anterior, região posterior, situações de implante imediato, então quando o paciente vai perder o dente, vai ser substituído por implante, você já consegue fazer com cirurgia guiada, e situações de rebordo tardio também, né, de implante tardio, em que eu já tenho a cicatrização daquela região, né, para fazer a implantação futura. Bom, e quando diz respeito às vantagens, né, de se utilizar, né, então eu vou passar por um processo, a gente vai passar por um processo de mudança, né, na nossa rotina, né, no que é o fluxo padrão, então eu tenho que ter vantagens, né, e sem sombra de dúvida a gente tem grandes vantagens com a técnica. A primeira delas é que eu vou reduzir a chance de dano a estruturas nobres, então eu consigo planejar indo em situações muito mais limites, então trabalhando próximo ao seio maxilar, próximo raízes adjacentes, né, tendo uma margem de segurança, né, obviamente, para trabalhar, mas eu tenho uma precisão muito maior nesse processo. Além disso, e esse é um ponto importante, a cirurgia guiada ela me possibilita uma cirurgia sem abertura de retalho, né? Não quer dizer que se eu vou trabalhar com cirurgia guiada, eu vou trabalhar sem abertura de retalho. Em muitos casos, na verdade, a gente vai trabalhar com abertura de retalho associando a cirurgia guiada. O guia ele é só uma ferramenta ali do processo, mas ele te permite trabalhar em muitos cenários sem abertura de retalho com precisão. Eu acho que esse é o grande barato. E se você tem uma cirurgia sem retalho, muito provavelmente, né, você vai ter uma cirurgia mais rápida e, com isso, uma cirurgia de certa maneira, mais confortável para o seu paciente, mais confortável para o cirurgião, para quem está operando, porque você tem ali, de certa maneira, né, menos tempo, você consegue trabalhar com mais tranquilidade, atender outros pacientes, então você tem, de certa forma, uma otimização desse processo. E se você trabalha sem abertura de retalho, com menor manipulação, com menor tempo cirúrgico, menor trauma, você vai, eventualmente, gerar para o seu paciente um pós-operatório mais confortável. E olha só, vamos combinar? Não tem nada melhor, não existe estratégia de marketing melhor para o teu consultório, para o teu, né, dia a dia ali, se você tiver um paciente, né, que tenha, né, um bom pós-operatório, que seja satisfeito com o que ele está recebendo, né? E chega e fala, poxa, olha, fui do doutor Pedro, né, do doutor Francisco, e, poxa vida, ele levou mais tempo conversando comigo no início da cirurgia do que, de fato, executando o procedimento. Olha, 3, 4 dias de cirurgia, não estou sentindo nada, não tem sutura, eventualmente pode acontecer, como eu falei, não é um padrão, não é uma regra, mas pode acontecer. E, né, essa é a melhor ferramenta de marketing que você tem para o seu consultório, sem dúvida.
Além disso, outra vantagem importante é que com a cirurgia guiada eu aumento a chance de carga imediata, obviamente em casos totais, né? A gente fala de carga, né, propriamente dita, mas em casos parciais eu consigo obter um melhor travamento primário do meu implante. Acho que esse é o que resume, na verdade, né? Então, em casos parciais, a gente não considera muito a carga, né, imediata, mas a gente provisionaliza, sim, em casos imediatos, deixa um provisório sem o contato ocusal, mas a gente provisionaliza. Em casos totais, obviamente, a gente tem a carga. E eu otimizo por quê? Porque, primeiro, a minha fresagem óssea ela ocorre de uma forma mais axial. Assim, vamos combinar? Quem não tem um dia, né, ruim, assim, né? E a gente para pensar que com um guia convencional, não digo nem só o dia ruim, mas às vezes é um olho, a posição que você está, é a abertura de boca do paciente. A gente tem dificuldade, de certa maneira, de conseguir conseguir transferir isso, né, para a boca que a gente deseja. E a gente acaba gerando uma báscula de fresagem que minimiza, de certa forma, a chance da gente travar o nosso implante. Então, quando eu trabalho com cirurgia guiada, eu tenho uma fresagem axial. Eu vou reduzir a chance de bascular a minha fresagem, com isso ampliar o diâmetro de fresagem e, consequentemente, reduzir o travamento do meu implante. Então, eu tenho essa vantagem, além de, no planejamento, eu consigo explorar o máximo da disponibilidade óssea, porque eu vou ter uma previsibilidade para isso. Então, vamos lá, quem nunca trabalhou assim? Tem casos que você olha na tomografia, o inferior, né? E aí você vê lá, tem 13 milímetros na medida da tomografia. Poxa, você vai trabalhar com 11,5? Vai lá, vou trabalhar com 10, uma margenzinha de segurança, se eu tenho uma mucosa muito espessa, né? Enfim, então, uma situação hipotética aqui, tá? Mas o fato é que a gente se dá, de certa forma, a ser um pouco mais arrojado, né? E explorar um osso de melhor qualidade para a gente travar o implante. E, claro, a gente aperfeiçoa, né, o posicionamento protético, porque o planejamento é feito baseado no enceramento digital e, basicamente, a gente transfere aquela posição, né, para o nosso guia. E evita, né, cenários como esses aqui, pessoal. É um exagero, tá? Imagens do Google, tá? De modo geral, mas a gente vê situações que eventualmente poderiam ser evitadas, assim posso dizer, se a gente tivesse uma forma, né, de direcionar melhor esse nosso implante. Né? Mas a gente avalia, por exemplo, essa imagem do canto esquerdo, né, inferior. Vamos combinar, quem faz implante aí, quem não tem um implante como esse, né? Acho que todos nós temos, né? Quem trabalha com implante, tem um implante que, poxa, eventualmente a gente vai conseguir fazer a nossa coroa, a gente vai conseguir reabilitar, mas não está na melhor posição possível, né? A gente poderia ter um cenário muito mais confortável para realizar a nossa prótese, um ambiente muito mais favorável para manutenção a médio e longo prazo daquele implante, se a gente tivesse corrigido e melhorado esse posicionamento do implante. Então, por que não, né, ter cenários mais favoráveis? Beleza. Então, tem vantagens, né? Mas não é 100% preciso. E a gente tem que entender isso. E se a gente for ver a literatura ela é clara aí para a gente que... deixa eu... Pessoal, eu te desmuto aí. Pedro mandou um alô aqui, pessoal. Vou seguir aqui, depois eu te desmuto aí, senão eu não vou conseguir voltar aqui. Então, pessoal, olha só. Não é 100% preciso, tá? Isso é um fato, né? Esse é um trabalho, né? Um trabalho de 2018, né? Que para digital talvez já seja algo mais antigo, né? A gente tem que ter novos estudos mais recentes, mas mostra para a gente que a gente tem mudanças em relação ao que é planejado e o que eu alcanço ao final do posicionamento do implante. Então, eu vejo que eu tenho mudanças em relação ao ângulo, em relação à plataforma do implante, ao seu direcionamento. Eu posso ter mudanças, mas essas mudanças elas são clinicamente aceitáveis. São mudanças que não vão impactar no seu resultado final. Então, beleza, isso de certa forma me dá alguma segurança, né, para que eu possa trabalhar. Eu tenho alterações, mas aí eu me asseguro, eu me conforto nesse trabalho que é um estudo clínico comparativo, publicado no Journal of Clinical Periodontology, né, uma revista de alto impacto na ciência, né, da odontologia, principalmente. É um trabalho que compara clinicamente o posicionamento do implante realizado à mão livre, ou seja, da maneira convencional,
comparando com a cirurgia parcialmente guiada, em que eu trabalho com uma fresagem inicial e complemento, né, esse procedimento, seja com a fresagem, seja com a instalação do implante à mão livre, né, eu tenho um guia inicial, comparando com a cirurgia totalmente guiada, né, com a cirurgia em que eu faço a fresagem e a instalação do implante com guia. E o que eu tenho como conclusão é que hoje a cirurgia guiada pode ser considerada o padrão ouro, né, no que diz respeito ao posicionamento do implante. Então, isso, de certa forma, me assegura, me dá uma garantia de que eu vou estar oferecendo ao meu paciente a melhor chance possível, né? Então, que seria, talvez, comparando a minha experiência, e isso é algo que é interessante, porque essa variável tão importante, se eu sou um profissional, né, com X tempo, né, de estrada, né, de mocho, e comparando com um profissional que tem 10x, 5x, essa variável da posição tridimensional do implante, se eu tenho condições de seguir os passos, eu vou ter uma proximidade entre os resultados. Então, isso, sem certa dúvida, é uma grande vantagem. Bom, por onde começar? Então, espero tê-los convencido de que, poxa, vale a pena, né? Então, beleza, por onde começar esse processo? E assim, como tudo na nossa vida, a gente precisa de uma curva de aprendizado, né? Então, como eu falei no início, né, vira e mexe a gente recebe nesse pedido, né? Olha só, estou com um caso aqui e é aquele caso mais complexo possível, paciente sem osso, paciente com uma condição óssea muito desfavorável, e quer começar a cirurgia guiada, em que você vai ter que fazer uma cirurgia parcialmente guiada, osteotomia, fresagem à mão livre. Então, você torna o processo de entendimento da técnica muito mais complexo pela dificuldade anatômica do caso que você está trabalhando. Então, o ideal, se você vai começar com cirurgia guiada, é pegar aquele caso, uma região de excelente acesso, por exemplo, um molar, um primeiro molar, uma região de pré-molar, um cenário com o paciente já com rebordo cicatrizado, com osso à beça, com dentes adjacentes, com, sabe, aquele cenário mais favorável possível, né, para que você não tenha dificuldades do ponto de vista do entendimento anatômico, da dificuldade do caso propriamente dita, e tenha a possibilidade de aprender a técnica de cirurgia guiada, né? E não ter que se preocupar com a limitação que o caso clínico vem apresentar. Então, acho que esse é um ponto chave, né? Para a gente não se decepcionar. E, na verdade, a gente tem que ter um investimento, né? E esse investimento que tem que ser feito é um kit cirúrgico, né? E, na verdade, é um kit cirúrgico específico para a cirurgia guiada. Então, para quem já trabalha com implantes e tem aquele kit convencional, aquele kit ele não serve para fazer cirurgia guiada. Você precisa ter um kit novo, um kit diferente, um kit específico, né, que possui ferramentas específicas para a técnica de cirurgia guiada, né? Então, cada sistema de implante tem uma vantagem, tem uma desvantagem. A gente recebe também muitas perguntas: qual o sistema de implante que eu tenho que trabalhar, qual kit que eu compro, qual kit que é o melhor. E normalmente a nossa sugestão, tá? Essa não é o que é melhor, né? Mas é uma sugestão. Continue com aquele sistema que você já trabalha, sabe? Porque assim, todos os sistemas, claro que alguns sistemas possuem algumas ferramentas que otimizam mais o processo, né? Principalmente as empresas que se lançaram ao mercado antes, né? Porque elas tiveram tempo de melhorar. Então, são empresas que já estão aí no seu segundo, terceiro, quarto kit de cirurgia guiada. Então, eles foram otimizando o processo, né? Mas, de um modo geral, você consegue trabalhar com a técnica com os kits que são desenhados, os kits que estão disponíveis no mercado. Então, muitas vezes, você mudar de empresa pelo simples fato de, poxa, eu vou fazer guiado esse e esse aqui, o convencional. Você vai ter que ter um estoque maior de implante, estoque maior de componente, estoque maior de kit, então, de relacionamento, de vendas. Então, acho que o cenário é você seguir com o que você já tem. Então, procure aí o seu representante, o sistema de que você já trabalha, para quem ainda está começando, né, tem uma variedade enorme disponível aí no mercado, né? Bom, travou aqui, hein? Deixa eu ver. Casos totais parciais, né? Então, na verdade, é isso que a gente tem a possibilidade de trabalhar em ambos.
né? Tanto os casos totais quanto os casos parciais, como nós falamos. E o fluxo de trabalho ele é diferente dependendo do tipo de caso, do tipo de fixação que seu guia vai ter. Então, casos totais, você vai ter ali uma sequência, né, de exames necessários, diferente dos casos parciais. Então, vamos começar falando de casos parciais, tá? Então, são casos que o paciente tem uma ausência unitária, uma ausência de 2, 3, 4, enfim, são situações em que eu vou trabalhar com guias que vão ser apoiados no dente do paciente. Então, esse guia, de certa forma, ele vai ter um apoio dentado e, claro, em muitos casos pode ser dento-muco-suportado, né? Mas eu tenho um apoio em dentes nesses cenários. E, bom, o que eu preciso para trabalhar com casos parciais? A primeira coisa que eu preciso seria a digitalização da boca do meu paciente. Eu preciso de um modelo digital do meu paciente. E esse modelo digital ele pode ser obtido de duas formas. Eu posso digitalizar um modelo de gesso. Então, por exemplo, a gente, né, tem uma galera, tem uma grande turma aí na sala, né? Tem gente de vários lugares aí do país, né? De repente, para pensar, poxa, mas na minha cidade eu não tenho scanner, né? A gente vai falar já do scanner, e eu quero trabalhar com cirurgia guiada. Como é que eu faço? Eu posso escanear um modelo de gesso, né? Mas agora, se você for trabalhar com modelo de gesso, algumas situações importantes. A primeira delas, escolha o material de moldagem adequado. Então, idealmente, silicone de adição ou poliéter. Materiais são com alta capacidade, né, de estabilidade dimensional, então você tem uma reprodução melhor ali dos detalhes, e além disso te dá a possibilidade de você mandar o seu molde para um laboratório de prótese, para que ele, com controle de proporção pó e líquido do seu gesso, como espatuladora a vácuo, com a técnica adequada, produza um modelo de gesso fiel, sem distorções, e no seu próprio laboratório, se esse laboratório trabalha com zircônia, esteja certo, se esse seu laboratório fresa, se ele tem uma fresadora dentro do seu consultório, é muito provável que ele tenha dentro ali do seu ambiente a possibilidade de digitalizar um modelo de gesso. Então, você pode fazer, né, essa avaliação, né, junto com o laboratório de prótese da sua cidade, possibilidade de digitalizar um modelo de gesso obtido nessas condições. E a outra possibilidade, claro, é do escaneamento intraoral. Então, você utilizar um scanner para você obter esse modelo digital do seu paciente. Preciso comprar um scanner? Preciso ter um scanner no meu consultório? Você não precisa ter um scanner no seu consultório, né? Claro que hoje, né, muitas empresas têm adotado estratégias de facilitar esse acesso, né? Acho que vai ser um caminho, né? Tem hoje um número maior de empresas de scanner no mercado também, dos mais variados tipos, mas é muito interessante para quem tem a possibilidade de ter, é maravilhoso, né? Otimiza o processo para prótese, para implante, para orto, para pério, é maravilhoso, né? Se você pode trabalhar, mas você não precisa, né? Porque hoje muitas clínicas radiológicas oferecem o serviço de escaneamento intraoral. Então, quando você for solicitar para o seu paciente uma tomografia ou uma radiografia, você pode solicitar também o escaneamento intraoral do seu paciente. E com relação ao escaneamento intraoral, né, a gente tem, como eu falei, vários scanners no mercado, scanners maravilhosos, scanners que atendem, né, e a gente tem uma variação grande no mercado das mais diferentes marcas, e, enfim, é um mundo maravilhoso e o que a gente espera é que tenha cada vez mais, né, para que a gente possa, de fato, claro, de qualidade, né, que é o que a gente espera, e a gente sabe que tem estudos que fazem um comparativo nesse aspecto, mas para que a gente tenha uma oferta maior e consiga um acesso maior para todos aí. E o que a gente precisa, na verdade, é que cada scanner desse, cada marca dessa, vai oferecer um tipo de arquivo, que é chamado de arquivo proprietário, né? Então, esse arquivo proprietário, ele pode ser, por exemplo, eu estou trabalhando com um scanner, por exemplo, que eu adoro, que é o scanner da Trishape. A Trishape ela vai me oferecer um arquivo .dcm. Esse arquivo ele oferece cor, ele oferece uma capacidade de enxergar uma estrutura anatômica diferenciada do paciente, com a possibilidade de ler términos de uma forma diferente. Só que, se eu quiser fazer qualquer manejo nesse arquivo, nesse .dcm de prótese, do que quer que seja, eu só vou conseguir abrir no software específico para aquele arquivo proprietário. Então,
Isso me limita nos meus planejamentos, porque muitas vezes a gente vai associar a vários tipos de software para fazer determinado trabalho. Então, eu vou trabalhar isso em softwares que são muitas vezes fechados. Agora, o que eu preciso, na verdade, é de um arquivo digital que me permita abrir em qualquer software, né? Que eu possa inserir em um software, montar um articulador em outro, remover um dente em um, desenhar um guia em outro. Então, um arquivo que seja universal. A desvantagem é que ele obtém menos informações, mas eu posso trabalhar em qualquer software, que é o arquivo STL. Então, sempre que você for solicitar um escaneamento intraoral, seja lá para o seu laboratório ou lá para a sua clínica radiológica, você vai solicitar o arquivo STL, ok? Bom, outro ponto, o segundo exame que eu preciso é de uma tomografia do meu paciente. Então, essa tomografia tem alguns detalhes importantes que a gente tem que levar em consideração. Primeira delas, eu preciso de uma tomografia da arcada completa do paciente. Então, o que isso quer dizer? Se eu muitas vezes, por exemplo, quero pesquisar uma fratura, quero pesquisar um canal acessório, o que seja, a gente costuma pedir com um FOV, né, com um campo de visão pequeno, porque ali eu vou conseguir ter um equilíbrio com a quantidade de voxels e gerar uma alta definição daquela minha imagem. Então, eu consigo enxergar perfeitamente uma trinca, um canal acessório, mas eu vou trabalhar com um FOV pequeno que vai pegar apenas uma arcada do meu paciente. Agora, para trabalhar com cirurgia guiada, eu preciso de um FOV que pegue a arcada completa do paciente. Então, a gente pode trabalhar com um FOV intermediário e um FOV que seja também muito grande também é um problema, porque muitas vezes a gente vai ter uma baixa definição, então a gente vai conseguir enxergar pouco as estruturas anatômicas. Então, às vezes, definir um canal no paciente é difícil, a gente não consegue enxergar bem. Então, o que a gente recomenda é um FOV intermediário. Já eu explico o porquê da arcada completa. Outro detalhe, essa tomografia ela tem que ser no formato DICOM, como nós conversamos. O arquivo DICOM, para quem não conhece, é o arquivo completo da tomografia, ou seja, não são os cortes que a clínica radiológica costuma fazer para a gente, né? É o arquivo cheio, é o arquivo com todas as informações que saíram ali daquele tomógrafo. Então, é o que a gente precisa. Então, na hora de pedir, a gente precisa solicito o arquivo DICOM da arcada completa do meu paciente. Então, seja maxila, seja mandíbula total. Um outro ponto, e esse é um ponto que ajuda, tá? Então, na verdade, é uma regra, não é uma regra, né? Mas se você quer reduzir a quantidade de erros, né? A gente recomenda que já adote essa estratégia como um padrão, que é a utilização de um afastador de tecidos moles na hora de execução da tomografia, né? A técnica do professor Januário, que me permite ter uma melhor visualização do tecido do paciente, né? Na verdade, da estrutura periodontal como um todo. Então, e isso, na verdade, vai me auxiliar no alinhamento. Então, quando eu faço uma tomografia com afastamento de tecidos moles, eu consigo também utilizar a imagem da mucosa do paciente no momento do alinhamento, quando eu vou alinhar com a minha tomografia, porque eu consigo enxergar na tomografia a mucosa do paciente. Então, eu tenho uma precisão maior nesse alinhamento, que é muito importante na cirurgia guiada, né? Na sequência do planejamento da cirurgia guiada. Então, a gente tem essa referência. E um outro detalhe também muito importante, né? E esse é um detalhe de quem está lá dentro, né, do planejamento, a gente, né, trabalhando com o software, entende que é a realização da tomografia em desoclusão do paciente. Por quê? O próprio software, através da sua inteligência artificial, ele já gera ali, através de um algoritmo, esse alinhamento, ele já busca esse alinhamento de forma automática. Mas nem sempre isso acontece. Então, por exemplo, cenários em que eu tenho muitas estruturas metálicas, então, paciente com implantes, coroas metálicas, enfim, qualquer tipo de artefato, né, instalações metálicas grandes, fica difícil esse alinhamento. Né? Por exemplo, poucos pontos de referência, então o paciente tem, sei lá, 4 dentes na boca, todos com coroas metálicas, implantes, a gente não tem o artefato da tomografia, ele impede com que esse software identifique. E aí a gente busca fazer esse alinhamento de forma manual. E os pontos de referência que nós utilizamos são encontrados na superfície oclusal dos dentes. Então, se o paciente está em oclusão, a gente perde essa referência oclusal. Então, a gente pede, né, que essa tomografia seja feita em desoclusão.
tá bem? Então, de uma forma resumida, né? Travou aqui, deixa eu ver. De uma forma resumida, então, a gente precisa do modelo do paciente em STL, certo? E da tomografia do paciente em formato DICOM, com uma arcada completa, com afastamento de tecidos moles e em desoclusão, né? Então, aí é tudo que a gente precisa para trabalhar com casos parciais. E aí, em cima, tendo esses exames, né, você pode, né, associar a um planning center, né, como o meu planning center, né, que a gente aqui veste a camisa, mas você pode ter outros, você pode você mesmo produzir os seus guias, né, mas o fato é que você vai levar, se você tiver tempo e paciência para isso, obviamente, né, mas você vai levar esses arquivos para um software, né? E aí você tem diferentes tipos de softwares, softwares que são gratuitos, softwares que são pagos, para que você realize o planejamento, né, de acordo com os seus conceitos, né, em relação à implantodontia. E lá, então, a gente faz o planejamento dos implantes e, a partir, a gente normalmente faz essa comunicação. A gente trabalha através de um vídeo, então, a nossa comunicação com o dentista, né, para quem está solicitando um trabalho através de um vídeo, a gente explica o planejamento do caso detalhadamente, e a partir desse vídeo, né, a partir da aprovação, né, do dentista, a gente produz o guia, né, então o guia parcial especificamente, ele tem essas janelas, né, são chamadas de janelas de inspeção, que são muito importantes para a checagem da adaptação do guia. Então, muitas vezes, se a gente não enxerga, né, essa perfeita adaptação do guia, a gente pode trabalhar num cenário aí de imprecisão. E não é o que a gente quer exatamente o contrário. Então, é importante a gente se assegurar e checar pelas janelas de inspeção a correta adaptação do guia. Além disso, o guia impresso ele vem com as anilhas, né, que é por onde é feita toda a condução cirúrgica, e também a gente tem as alturas das anilhas, né, que é talvez um bate-papo um pouquinho mais à frente, mas a gente tem a possibilidade de fazer ajustes em relação ao que o guia pode oferecer, né, ao que a cirurgia, ao que cada kit de cirurgia guiada pode oferecer. Então, a gente pode alterar a posição da anilha e isso, de certa maneira, repercute ali em mudanças estratégicas no que você vai executar e levar para a sua cirurgia, né? Então, aqui um resumo, pessoal, né, para quem quiser bater uma foto, essa é a foto do resumão aí para casos parciais do que a gente precisa. Então, clínica radiológica, né, você, dentista, você solicita ao paciente para que vá à clínica radiológica, realize o modelo digital, modelo em STL e tomografia computadorizada em formato DICOM, com todos os elementos que nós já conversamos. Então, com afastamento de tecidos moles, arcada completa, em desoclusão e formato DICOM, como já falamos. Esses arquivos você pode, através, né, de um site, né, nossa comunicação com os clientes através de um site também, enviar ali seus arquivos, né, você tem que estar com o Planning Center, né, ou, como falei, você faz isso no teu consultório, na tua clínica, onde realiza o planejamento, a partir da aprovação do planejamento é feita a impressão do guia. E aí o dentista, então, tendo o seu kit específico, vai basicamente fazer a execução cirúrgica. Então, vamos mostrar alguns casos clínicos, né, para a gente exemplificar um pouco esse processo. Então, o primeiro caso foi realizado com o professor Rafael Monte Alto, né, grande amigo, o técnico foi Ricardo Malisa, um paciente que já tinha ausência, né, aqui do elemento 11. Então, estamos falando aqui de um rebordo tardio, né, um cenário, um chapasco, né, Cassentini classe 1, né, na classificação, uma situação em que eu tenho o osso já disponível para posicionar meu implante na posição tridimensional correta, mas ali ela é modificada, né, a classificação é uma classe modificada porque eu tenho uma ausência de volume ali nesse caso. Então, o professor Rafael trabalhando, né, realizando ali os preparos, né, paciente já com tratamento endodôntico prévio nos outros dentes, né, restaurações amplas em resina composta. E aí, olha só que legal que a tecnologia oferece para a gente. Então, esse caso, nós estávamos em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Então, foi feito o preparo. Rafa moldou essa paciente. O molde dessa paciente, né, foi, na época, né, foi para um Planning Center. Na época, né, era feito assim, né, a gente tinha a possibilidade de fazer o modelo de gesso. Foi feita a digitalização do modelo de gesso e esse modelo digital, o arquivo STL,
foi enviado para o Ricardo Malise, que na época morava lá em Blumenau. Olha que legal. Então, o que ele fez? Ele fez um enceramento diagnóstico em cima do modelo que ele recebeu, do modelo digital, imprimiu o modelo e fresou 4 restaurações provisórias para que a gente capturasse no dia da cirurgia. E claro que a gente também pode trabalhar com uma restauração provisória impressa. Então, se você deseja, com a fresada também, né? Agora a gente tem a possibilidade de trabalhar com um provisório fresado aqui no Planning. Então, basta solicitar também o provisório, seja impresso, seja fresado. Também a gente tem essa possibilidade, né? O que é muito legal, que já otimiza, né, bastante o processo. Todos esses provisórios realizados com um guia, né, de captura, para quem faz implante aí já há bastante tempo, teve a possibilidade de fazer um provisório, né, sobre implante, às vezes com dente de estoque, né, você tenta capturar, achar a posição ali certa, fotoativa, ou joga sua resina acrílica, dependendo do material que você vai trabalhar, e aí na hora de capturar, você vê e fala, ficou um pouquinho fora da posição, e aí se você tiver um guia, né, para transferir, para orientar essa captura, isso ajuda pra caramba. Então, esses provisórios normalmente são feitos assim. E além do provisório, você pode também ter um cicatrizador personalizado. Olha que legal. Então, situações posteriores em que você eventualmente não deseja provisionalizar o paciente, mas quer ter aquela estratégia da manutenção alveolar, o cicatrizador personalizado ajuda. Então, também é uma possibilidade. E esse caso, olha só, foi feito o planejamento do implante e veja o quão limítrofe foi planejar o implante nessa posição. A gente tem a posição do naso palatino, né? Bem importante ali, o implante passando bem próximo a ele, né? Então, talvez trabalhando de forma convencional, a gente tivesse dificuldade dessa posição para uma saída prótese parafusada. Então, em posição, provando o provisório, obviamente não encaixou pela posição do tecido, guia em posição, né? Nesse caso, veja um rebote cicatrizado, que a gente optou por não abrir um retalho inicialmente, estão trabalhando com um punch, com bisturi circular, nos oferecendo acesso, então, à estrutura óssea do paciente, a sequência de fresagem, que, assim, cada sistema de implante vai ter uma estratégia, né? E são diferentes, né? Não são iguais, cada sistema vê de uma forma, entende de uma maneira, né? E isso é importante que você entenda o sistema de implante. Por isso que eu digo que, idealmente, você tem que começar com um caso simples para você se focar a aprender o sistema de implante que você está trabalhando, para você fazer aquilo de uma forma automática e que aquilo passe a ser uma rotina para você. Então, esse sistema é muito interessante, o sistema que nos possibilita uma avaliação de sondagem, que no caso é o sistema da DERE, que foi trabalhado nesse caso, instalação do implante em sua posição. Então, veja, a gente até poderia já finalizar o caso aqui, né, a estratégia cirúrgica. Mas vimos ali um defeito de volume, né, que não estava tão centralizado a posição do dente, um pouco mais localizado a distal. E aí foi feita a captura do provisório, tá? Acho que não é a nossa temática principal aqui, mas todos os cuidados, né, no manejo do perfil de emergência, né, dos aspectos referente à área crítica, área subcrítica, e como a gente determina essa melhor posição, e associando também ao enxerto, né, de tecido conjuntivo, então, para a gente realizar uma transformação fenotípica periimplantar e minimizar essa discrepância volumétrica. E olha que legal, a gente também tem a possibilidade de certa maneira, ter ali uma leitura, né, e um entendimento sobre a estrutura palatina, que dá para a gente uma possibilidade, no caso do manejo com enxerto tecido conjuntivo, de uma mensuração, né, do que a gente tem em relação à disponibilidade de tecido. Então, isso pode ajudar, né, para quem em casos anteriores, em caso que a gente quer um ganho de volume, a definir talvez a melhor estratégia, né, antes, né, de começar a anestesia do paciente. Claro que o ambiente clínico é o que manda, né? Então, nesse caso, feito ali, acho que não é o foco, tá, da aula, mas feito a liberação do tecido, né, enxerto conjuntivo com a técnica linear, curado. No caso, teria feito muitas coisas distintas hoje, né, em função da nossa curva de aprendizado, né, que acho que é um barato da vida. Com 7 dias, a gente vê um edema na região importante ali, talvez tivesse trabalhado com tecido um pouco mais delgado, não tinha necessidade de tanto volume, mas que após a maturação e, obviamente, uma microabrasão daquela região da papila, a gente tem um cenário para reabilitação, para moldagem mais favorável. Vocês vão ver que, felizmente, aquela região cicatricial ali, né, aqui, saiu. Então, aqui é o pós-imediato do tecido inflamado, então, após a cimentação do trabalho.
E aqui a gente já tem um cenário mais favorável, né? O tecido respondendo melhor e, felizmente, aquela cicatriz, de fato, não permaneceu, conseguindo, né, um volume interessante dentro do que a gente queria para o caso. Então, sequência do caso, como a gente começa, como o caso finaliza, né, e socialmente o que representa, né, dentro do acompanhamento do paciente aqui já com 3 anos de acompanhamento e estabilidade aí do que foi feito. Então, um caso, né, sem abertura de retalho, mas vamos ver um outro caso, que é um caso que é um paciente ainda em ortodontia, né, já num processo mais adiantado, já com autorização da ortodontia e da sua solicitação em função da necessidade de intrusão de outros dentes. Então, pedindo esse implante para servir como ancoragem esquelética ali. Então, ela liberou, né? E aí a gente partiu para a avaliação do caso. Aí veja só que interessante. Então, um cenário em que eu tenho osso disponível para colocar meu implante tranquilamente, né? Que foi planejado o implante 3,5 por 11 todos né, qual a melhor estratégia cirúrgica, então, posicionamento de implante dente adjacente, posicionamento coronal do implante, posicionamento do implante ao canal mandibular, então, todas as informações a gente consegue oferecer através de um vídeo, né? Nesse caso, veja, e essa às vezes é uma grande dificuldade que a gente tem, são casos o paciente com aparelho ortodôntico, então o guia, de fato, ele fica mais instável, mais frágil, em função da pouca quantidade de área, né? Então, tem que ter bastante cuidado com esse tipo de cenário do paciente com ortodontia. Mas, assim, foi feito, né? Foi feita a impressão do guia, e aí a gente vê o cenário clínico, né? Um defeito de volume importante ali, no caso, que, eventualmente, e essa é interessante a discussão, a gente poderia trabalhar esse caso sem abrir retalho, porque eu tinha situação, uma condição para trabalhar com o meu implante dentro do osso sem o menor problema, sem abrir retalho, daria certinho. Mas, veja bem, a gente precisa entender o ambiente clínico de uma forma além do digital, né? O paciente necessita, né, de um ganho de volume ali. Não é por um aspecto estético, é porque esse paciente, esse defeito de volume, vai gerar uma concavidade na base do dente, que vai gerar um acúmulo de placa, uma dificuldade de higienização, uma dificuldade social para esse paciente. Então, pensar além da técnica digital. A ferramenta ela é maravilhosa, a gente precisa pensar o paciente como um todo. Então, nesse caso, a minha opção foi por abrir um retalho e associar ao enxerto de tecido conjuntivo. Poderia ter feito uma técnica de rolo, poderia ter feito outra estratégia, mas a minha opção foi por, de fato, abrir o retalho nesse caso. Então, guia em posição, foi feita a sequência de presagem, como no caso anterior, implante em posição, enxerto de tecido conjuntivo removido da tuberosidade, nesse caso. Então, optei por colocar um cicatrizador, sem a colocação de um provisório, e aqui a gente tem um pós-operatório imediato no caso, aqui já com 7 dias, se não me engano, dia da remoção da sutura, né, o acompanhamento também radiográfico, 7 a 10 dias, se não me engano, o tecido sendo maturado, e o tecido do tuber é bonito por isso, né? Ele vai ganhando volume com o tempo, ele vai ficando cada vez mais vistoso, né? Então, a gente tem um comparativo, né? E aí, partindo para a instalação de um provisório dessa paciente, provisório, né, feito de forma digital também, e a gente tem agora um ambiente em que a gente tem um cenário mais favorável e, né, para a sequência do tratamento dessa paciente, né, com tecido, implante na posição correta e talvez uma manutenção a médio e longo prazo melhor. Bom, vamos agora mudar um pouco a chave, né? Vamos falar um pouco sobre os casos totais, né, que apresentam um fluxo de trabalho um pouco diferente, né? A gente tem algumas variações em relação ao que o paciente precisa, né, e as necessidades do caso. Bom, a gente tem dois ambientes, dois cenários, né? Então, o paciente, casos totais, são considerados casos em que o paciente já é dentado total e aquela situação em que o paciente tem uma dentição terminal. Então, paciente com dentes remanescentes, indicados para extração, né? Pacientes que possuem dentes que não exercem uma capacidade de serem mantidos em boca, né? Então, a situação que o paciente tem que extrair todos os dentes. Então, vamos começar falando de casos do paciente edentado total. Bom, o paciente edentado total, por sua vez, a gente já leva em consideração que esse paciente é usuário de uma prótese total. Se ele não é usuário de uma prótese total, esse paciente precisa de uma prótese total para começar o fluxo. Então, se esse paciente já tem uma prótese total, né, o que você precisa se perguntar é se essa prótese está adequada.
E no que diz respeito a estar adequada, ela está com a dimensão vertical correta, posição dos dentes está correta, referências estéticas, enfim, todos os aspectos referentes à entrega de uma boa prótese total estão presentes na prótese total que o paciente utiliza? Se sim, o que você vai fazer basicamente é garantir um reembasamento dessa prótese, né? Porque a gente precisa que a prótese total do paciente tenha a leitura perfeita da mucosa do paciente, né? E a gente vai já explicar a importância para isso. Então é necessário reembasar essa prótese, mesmo que ela esteja boa, adequada, você vai fazer um reembasamento para garantir né, essa questão. Agora, se a prótese não está adequada, você precisa fazer uma nova prótese para o seu paciente. Então, aquela PPR que vira uma prótese total, ela não serve. Você precisa fazer uma prótese nova, né? E aí a gente vai transformar, então, essa prótese total do paciente em guia tomográfico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma broca esférica, reparem, essa broca esférica utilizada, e eu deixo de propósito ela assim, para reafirmar sempre que não é, tipo assim, veja como não fazer. Essa broca está grande para o que a gente precisa. Eu recomendo, na verdade, uma broquinha, ou uma 1014, uma 1016, uma esférica, pode ser em alta rotação, sem problema. Você vai utilizar metade da ponta ativa dessa broca e vai criar um nicho na flange vestibular da prótese. Apenas na vestibular, não é para fazer na palatina, nada disso, tá? Vai fazer de 4 a 5 até 6 marcações na flange vestibular da prótese, tá bem? E vai preencher esses marcadores, esses nichos, com um marcador radiopaco. E o que a gente recomenda, resina composta. Pode ser com gutapercha, sulfato de bário, mas a resina composta ela possui um grau de radiopacidade que é bastante interessante no que diz respeito à redução da quantidade de artefatos que a gente tem na tomografia. Então, você pode ter uma resina composta gengival, né? Tem várias marcas no mercado, você preenche ali, super fácil de fazer. Mas é necessário ter um cuidado, hein? É o seguinte, muito cuidado com a profundidade da sua marcação, porque é necessário ter uma espessura de resina na área interna da sua prótese. Então, se você perfura a sua prótese, transfixa ela ou deixa uma área muito delgada na área interna, você vai gerar artefatos dentro da área interna da sua prótese. E aí isso passa a ser um problema, que é situações como essa, são situações assim, em que você vai ter, na verdade, e a gente tem que entender isso, que o nosso guia cirúrgico, ele nada mais é do que a cópia da tomografia da sua prótese. Então, se a tomografia da sua prótese está ruim, o resultado do seu guia cirúrgico vai estar ruim. Então, esse tipo de artefato, quando a gente leva para a impressão, ele vai gerar uma prótese inadequada na área interna. Então, você vai ter uma dificuldade de adaptação. E a adaptação da prótese é muito importante. Você tem que certificar de que a prótese esteja envolvendo toda a mucosa do paciente, por vários motivos. Primeiro delas, para que a gente tenha uma maior área de estabilidade, né, da sua prótese na mucosa. Em casos totais, né, maxilares, muito importante, para a gente ter uma boa cópia do palato. Mas sabe o que acontece dentro do software? Como a gente não trabalha com o STL, né, a gente não tem um escaneamento da mucosa do paciente, eu até posso, eventualmente, em alguns softwares, trabalhar com ele, mas não é o fluxo, não é o que a gente eventualmente trabalha, a grande maioria dos softwares também, dentro desse melhor fluxo de trabalho, trabalhando com o duplo DICOM, que a gente vai falar já já. Então, eu não tenho a mucosa do paciente. Então, quando eu vou fazer o meu planejamento, o software interpreta como sendo a mucosa do meu paciente a área interna da sua prótese. Então, se você faz o planejamento levando em consideração que a mucosa do seu paciente está, por exemplo, como vocês estão vendo essas imagens, está no nível da prótese, quando você for levar para a cirurgia em boca, essa desadaptação vai fazer com que o seu procedimento, com a posição flutuante, fique totalmente diferente, porque o seu guia não vai estar apoiado, adaptado naquela região. Então, é muito importante e a gente consegue ver no software. Tá? E, assim, casos totais, pessoal, dentro desse fluxo, é onde a gente recebe a maior quantidade de erros. Tá? Então, a maior quantidade de problemas encontrados com relação aos exames vem dos casos totais. Sem sombra de dúvida. É disparado a maior quantidade de erros. Então, é importante estar ligado aí para a gente reduzir. Muitas vezes o cliente fica chateado, né? Poxa, é difícil repetir, e a gente entende, né? No planning, né? Todos nós somos clínicos, né? Eu acho que isso, a gente sente a dor, né? Assim, às vezes tem lugares que são difíceis, tem pacientes idosos, pacientes que a gente
sente a dificuldade de ir lá repetir o exame, ter que refazer um reembasamento de uma prótese, por exemplo. Então, a gente sabe, isso custa hora clínica, custa material, custa chateação ali com o seu paciente. Então, às vezes não tem como seguir, né? Porque a gente vai te oferecer um guia impreciso, né? Aí você vai ter um problema maior no futuro. Então, e a gente consegue enxergar bem em função dessa área radiolúcida que aparece entre a mucosa e a prótese. Então, a gente consegue ver e quando é um cenário como esse, precisa, então, repetir o exame. E aí, o que a gente vai fazer? Além das marcações, a gente vai fazer um registro em silicone desse paciente. Então, a gente vai pegar um registro, fazer um registro de silicone. Qual que é o objetivo desse registro? E certificar de que essas próteses vão estar em contato com a mucosa do paciente. Então, vai evitar com que o paciente morda um anteparo, com que o paciente interponha a língua e algo que possa fazer com que essa prótese bascule ou mude a sua posição. Então, com o silicone em posição, você vai se certificar. E aí, então, você vai solicitar ao seu paciente 2 tomografias. Uma tomografia somente do paciente, com o guia que você fez e o registro, e uma tomografia somente da prótese do paciente numa superfície radiotransparente. Então, o que a gente vai ter como resultado, então, o paciente com a prótese e somente da prótese, exatamente a gente vai conseguir enxergar as marcações radiopacas que nós realizamos. E aí, o que a gente vai fazer, basicamente, é fazer um alinhamento através desses pontos. Então, a gente vai buscar a equivalência desses pontos, fazer o alinhamento e seguir com o planejamento. Então, quando a gente termina e consegue obter, a gente consegue checar que a prótese do paciente está adequada e alinhada, o que é interessante é que a gente consegue enxergar a estrutura óssea do paciente associando ao implante que eu estou planejando e o melhor de tudo, tendo a referência da prótese total que foi utilizada como parâmetro. E, além disso, eu consigo definir as estratégias que eu vou utilizar para a reabilitação daquele caso. Então, eu consigo ver a altura do transmucoso que eu preciso trabalhar. Na verdade, a gente consegue mensurar a posição da plataforma do implante à mucosa para que a definição do componente transmucoso seja feita. A gente consegue avaliar inclinação de mini pilar. Então, se eu vou trabalhar com mini pilar angulado, se é mini pilar reto, se é de 17, se é de 30 graus, eu consigo já ter uma previsão em relação a isso, que é muito melhor, né? Poxa, quem trabalha, né, quem faz próximo protocolo sabe como é da forma convencional, a gente fica com aquela bancada cheia de implante, cheia de componente, mini pilar, 17, 30, cinta de 2, cinta de 3, e dessa metodologia a gente reduz essa necessidade. Né? Claro que podem ter variações, ter ajustes, mas a gente reduz. E aí, a partir desse planejamento, é gerado o guia cirúrgico, né? Que no caso total, por exemplo, maxilar, é um guia que apoia o palato do paciente, e isso faz com que a gente tenha uma maior estabilidade desse guia. Né? E o guia total ele sempre vai ter esses pinos de fixação, né? Que nos casos parciais, dependendo da quantidade de dentes de suporte, né? É unitário, num cenário em que o paciente tem vários dentes, etc, etc, o guia ele fica muito estável ali. Então, eventualmente, você não precisa. Mas, em muitos cenários, pode sim ser interessante, em casos parciais, utilizar um pino de fixação, mas nos casos totais, a gente sempre vai ter isso como uma premissa, sempre vai ter um pino de fixação. Nos casos inferiores, nos casos totais mandibulares, a gente eventualmente trabalha com guia duplo, com guia em 2 partes, em função da dificuldade que a gente tem do encontro da adaptação do guia inferior, muitas vezes por um rebordo extremamente atrófico. Na maxila, a gente tem o palato do paciente, que, de certa maneira, serve como um direcionamento, né, da posição do implante. Enquanto no inferior, a gente perde um pouco essa referência. Então, a gente trabalha com esse guia em 2 partes, em que o paciente oclui, né, com esse guia montado, e aí a gente realiza, então, a fixação do guia, e depois da fixação, a parte dentada ela é removida para que a gente tenha acesso às anilhas, né, e a sequência cirúrgica. Então, um resumo também do que a gente pode oferecer, né, do fluxo de trabalho, né? Então, o dentista é responsável pela elaboração de uma prótese total adequada, realização das marcações e registro oclusal do caso. Vamos, então, solicitar ao nosso paciente a clínica radiológica, a tomografia do paciente usando a prótese e o registro em silicone, lembrando sempre formato DICOM, importante, e a tomografia só da prótese do paciente
numa superfície radiotransparente. Esses arquivos vão ser, então, enviados para o Planning Center, onde vai ser feita o planejamento, né, e, a partir da aprovação do caso, a impressão do guia, para que o dentista, tendo, então, o seu kit cirúrgico, né, específico para a cirurgia guiada, realize, então, o seu procedimento chegando o guia no teu consultório. Bom, vamos, então, definir aí 2 casos clínicos para a gente, né, amarrar essa ideia inicial, esse bate-papo inicial aí que a gente está fazendo sobre como começar, né? Então, é um caso que, poxa, sempre gosto de mostrar esse caso, um caso que dá orgulho para a gente, né? Realizado aí pelos nossos alunos lá no nosso curso de especialização em Teresópolis, né? Feito pela Patrícia, né? O Ralph, que hoje é parte, né, da nossa equipe, do nosso time, e a Kelly, né? Foi quem trabalhou esse caso, de um paciente já edentado total e usuário, né? De uma PT dupla, né? Combinado, maxila-mandíbula, e que, poxa, a gente avalia a prótese, né, e ela não atende aos requisitos que a gente precisa, né, do que é definido como uma prótese adequada. Então, a gente precisa, nesse cenário, elaborar uma prótese adequada para o nosso paciente. Então, feito todos os passos, né, placa base, plano de cera, enfim, todos os processos, montagem de dentes, prova em cera. E aí, qual seria o caminho natural, né, para quem trabalha dentro do seu consultório? Qual seria o próximo passo agora? Solicitar a acrilização das próteses. Mas como o nosso curso ele é um curso mensal, né, ele ocorre 3 dias por mês, a gente tem uma questão de prazos, né, de tempo. E nesse caso, especificamente, nós adotamos uma estratégia que a gente não recomenda para o clínico, né, para quem está no dia a dia, por uma questão de chance de ocorrer algum problema aí, né? Que seria a duplicação da montagem de dentes sem cera, né? A gente sabe que muitas vezes, no momento dessa duplicação, você pode acabar removendo um dente, deslocando um dente, e aí todo aquele trabalho para conseguir aquela montagem de dentes ideal vai por água abaixo. Então, feito com muito cuidado, com muita cautela, nós duplicamos a montagem de dentes em cera, foi feito um reembasamento intraoral para que ficasse, né, bem adaptado esse trabalho, e feitas marcações conforme nós conversamos. Então, veja, uma broca diamantada, aqui foi em alta rotação mesmo, metade da ponta ativa, preenchemos com resina composta e entregamos ao paciente junto com o registro em silicone e, obviamente, a prótese superior também duplicada, né, para que ele fizesse a oclusão com a inferior. E aí, então, foi feito o planejamento, nesse caso, a simulação de 4 implantes, tendo os implantes distais inclinados, e tendo, né, a possibilidade de já avaliar no planejamento que a gente vai trabalhar em relação à binipilar, à angulação, e etc, etc, etc. Então, feito o planejamento, né, e já com as próteses totais acrilizadas, prontas, a gente já tinha tínhamos todas as ferramentas, né, para a execução da cirurgia. E o que foi feito nesse caso foi muito interessante, né, a ideia do genial, sempre genial e brilhante Diego Zimmermann. Foi feita uma compilação da conversão do arquivo DICOM da tomografia com o arquivo, uma conversão do arquivo DICOM em STL, né? Então, fez uma conversão da tomografia do paciente em DICOM para um arquivo STL e foi feita uma combinação com a área interna da prótese do paciente. Então, gerou-se esse modelo e a aluna teve a possibilidade, então, de operar o modelo antes de operar o paciente, né? Foi acho que uma dinâmica bem legal para todos aí, né? Ver o funcionamento, a sequência, né? E eu acho que esse é um caminho interessante. E aí um outro detalhe importante, né? Que vai em relação a ajustes, né? E como diria um grande professor meu, né? 50 centavos de conhecimento, né? Em relação à técnica. Que acontece? Muitas vezes, quando a gente faz a infiltração, vamos pensar palatina do paciente, né? Aqui no caso é inferior, mas vamos imaginar no palato, vai ficar mais fácil o entendimento. Quando a gente anestesia o palato do paciente, a gente tem um aumento de volume do palato, né? E, consequentemente, quando a gente adapta o guia num palato que está em uma posição diferente da estável, né, da prótese da paciente, a gente pode ter uma diferença em relação ao que foi planejado porque vai ser executado clinicamente, que a mucosa do paciente vai alterar de volume. Então, o que a gente faz? A gente, primeiro, tenta trabalhar com os sais anestésicos com alta perfusão óssea. Então, isso nos permite realizar uma anestesia infiltrativa inicial,
realizar a fixação do guia, tá? Para que depois a gente faça uma anestesia complementar dentro das anilhas, né? E já com o guia estável na sua posição ideal. Então, é algo que pode ajudar nesse processo. Então, nesse caso, veja, foi feita a anestesia, a fixação dos guias, depois da fixação, a remoção da parte dentada. E aí, feita a sequência de fresagem, né, de acordo com o sistema de implante trabalhado, como já falamos, cada sistema vai ter uma peculiaridade, é importante, né, conhecer o seu sistema de implante, instalação dos 4 implantes, e aqui veja só que beleza, esse é o aspecto imediato pós-operatório do paciente. Então, o paciente já sai com os 4 mini pilares instalados, sai basicamente com 3 pontos, né, onde foi feita a perfuração e a fixação do guia, e aí a gente, né, consegue, então, através dos cilindros provisórios, capturar aquela prótese do paciente que já foi acreditada, né? Então, a gente tem um aspecto pós-operatório imediato do caso, o paciente ainda é um pouco anestesiado, né, em função né, do procedimento, né, e da anestesia, mas a gente vê de uma forma rápida, simples, dentro de um ambiente em profissionais que estão otimizando, né, a sua técnica, né, a gente consegue um resultado bem interessante aí. E aí, pessoal, para a gente finalizar esse bate-papo aí com um caso clínico, né, é um caso em que a gente pode ir um pouco além nesses casos totais, né, um caso feito aí junto com os meus grandes mestres aí, amigos, né, o Dudu Groisman, o Mário Groisman, a Aline Campos, né, que é a dentista também brilhante aí, que a gente tem aí, uma nova dentista aí, já com conhecimento grande, né, junto com a galera aí, com o time do meu Planning Center. Então, é um paciente que apresentava aí na mandíbula uma dentição, considerada uma dentição terminal, né, e acho que quando a gente leva em consideração a dentição terminal, a gente tem que entender que é um pouco mais sobre o aspecto puro e simplesmente biológico, né, do processo. A gente precisa entender isso do ponto de vista econômico, do ponto de vista social do paciente, né, eventualmente, poxa, poderiam ser mantidos alguns desses dentes, eu concordo, e acho que o implante é sempre a nossa carta na manga, né, para resolver as questões necessárias, mas pensando, né, em retratamentos, em doença periodontal severa, coroas, pinos, etc., etc., implantes posteriores, foi a opção, então, por seguir com um protocolo, né, com a extração desses dentes, né, uma regularização desse osso e uma reabilitação com uma prótese total tipo PF3, tipo dentro gengival. Então, nesses casos especificamente, então, quando o paciente ainda tem dentes remanescentes, a gente trabalha como se fosse um caso parcial, tá? Então, o que a gente vai solicitar é escaneamento, ou seja, modelo em STL do paciente e tomografia, seguindo todos aqueles aspectos que nós já conversamos lá no início. O que a gente recomenda, assim, né, aqui no caso é um bate-papo para quem está começando, né, assim, de um modo geral, e claro, quem já faz, talvez pegando aí alguma dica ou outra, mas, de um modo geral, o que a gente recomenda é que esse tipo de caso, né, seja um caso para quem, né, já tem ali algumas horinhas de voo, né, na técnica, né, exatamente para não se perder aí com relação aos encaixes e tudo mais. Então, assim, o que a gente costuma dizer para quem, poxa, já fiz alguns casos e quero começar num caso como esse, o que a gente recomenda, assim, pintou um caso, manda uma panorâmica para a gente, se ela tenta só para a gente tentar, de alguma maneira, te direcionar, porque vão ter casos que, eventualmente, a gente vai trabalhar com duplo Daikon, o paciente com pouquíssimos dentes remanescentes, que a gente não tem dentes de referência para fazer o alinhamento, então, vamos tentar fazer essa comunicação prévia, né, para não ter que repetir nenhum tipo de exame. Então, em cima, né, da tomografia do paciente e do modelo, né, do alinhamento, realizado, né, sempre, a gente começa por um planejamento protético, então é feito um enceramento diagnóstico, né, para que a gente tenha a referência protética final, e a gente consegue, através de um cálculo em relação à regularização do osso, em relação ao espaço protético necessário, e, claro, um mascaramento em linha de transição, né, do ponto de vista estético, a gente faz um cálculo do quanto de osso é necessário cortar, né? Ou seja, fazer essa osteotomia, a gente simula e distribui os implantes conforme a necessidade de cada caso. Então, 4, 6, enfim, dependendo do que o caso mandar, né? Dentro do enceramento. E em cima desse planejamento, a gente consegue também desenhar diferentes guias. Então, nesse tipo de cenário, a gente tem um primeiro guia
que ele é apoiado em cima de dentes estrategicamente selecionados. Então, a gente avalia dentes que não possuem mobilidade, dentes que têm uma coroa íntegra, que possam servir de base para o encaixe de um guia inicial, que é um guia base. Depois da fixação desse guia inicial, esse guia, né, base, né, após a remoção dos encaixes, ele se torna o guia de osteotomia, o guia de referência de regularização do osso do paciente. Então, a gente realiza essa osteotomia e depois vem um outro guia que é, então, encaixado em cima desse guia base para que a gente faça, então, a fresagem, instalação dos implantes. E aí a gente tem a sequência de guias, né? Então, o guia de fixação, guia de osteotomia, guia de instalação dos implantes, e nesse caso, a possibilidade de ter também uma prótese impressa total para que fosse, então, capturada no ato da cirurgia. Então, e esse é um detalhe importante para esse tipo de caso, o nosso procedimento ele acaba sendo um pouco mais invasivo do que o padrão, né, em função da necessidade, né, dos encaixes, né, ficarem um pouco mais abaixo, então o retalho acaba sendo um pouco maior do que o comum. Guia, então, fixado através, né, daquelas estruturas de fixação, e aí, veja, depois, então, de fixar, a gente consegue retirar esses estabilizadores, e aí a gente tem, então, o guia, né, depois da exodontia dos dentes remanescentes, a gente tem o guia que vai servir, então, de referência para que a gente faça e execute a osteotomia. Nesse caso, utilizando um piezo, mas poderíamos utilizar uma fresa convencional, uma broca, enfim, discos, enfim, umas serras, tem uma série de instrumentais com goivas, né? E aí por aí vai, né? Em relação aos instrumentais, acho que cada um tem ali a sua melhor metodologia de trabalho. Então, osteotomia feita, e aí, com um detalhe, né? E aí, também mais uma dica, assim, a gente precisa fazer uma regularização desse osso também ao redor, além de uma osteotomia, a gente precisa realizar uma osteoplastia, né? Retirando esses ângulos vivos, que a gente vai fazer depois de retirar o guia base, tá? Porque a gente não consegue um ideal acesso para regularizar esse osso. E aí, depois, a gente, então, tem o encaixe dos guias de fresagem, né? Instalação dos implantes, guia em posição, então é feita a fresagem, de acordo com o sistema, instalação dos implantes. Nesse caso, a gente optou por terminar a instalação à mão livre ali, para, né, fazer movimento, o travamento já estava muito alto, então a gente optou por remover, a gente já tinha a referência que a gente precisava. E aí, então, com a instalação dos mini pilares, prótese, né, que foi, então, impressa, sendo capturada sobre os mini pilares. E aí também, aí, mais uma dica, né, ao invés de tentar capturar tudo de uma vez, tá? Capture aos poucos, né? Acho que não tem porquê, aqui é muito dentro da curva mesmo, porque para a gente conseguir passar os 4, né, muitas vezes pode ter pequenas variações em relação à angulação, então a gente acaba tendo que desgastar mais a prótese e isso pode acabar fragilizando. Então, a gente recomenda, né, tentar capturar, já que a gente tem essa estabilidade, né, do guia, a gente pode capturar aos poucos, um de cada vez, sem problema. Então, sendo a captura sendo feita, nesse caso feito com resina, e aí sendo feita, então, a instalação da prótese, né, imediata, foi impressa, parafusada, então, dentro do que a gente tinha planejado. E aqui uma panorâmica de acompanhamento do caso, né, o que a gente tem, né, dentro desse aspecto, né, a gente consegue ver o que é interessante, as perfurações, né, dos pinos de fixação, então é basicamente o que a gente fica. E aí, então, o caso finalizado, foi finalizado pela Gabi Matuc, né, trabalha com a gente, né, da nossa equipe, né, realizou aí esse brilhante trabalho restaurador, trocou superior, inferior, né, e acho que o paciente ficou bastante satisfeito. Beleza? Bom, pessoal, eu não sei se foi rápido, a ideia era tentar fazer um bate-papo de 1 hora, que fosse algo, né, rápido aí, e acho que está dentro do que a gente mais ou menos tinha se programado. Eu vou tentar passar aqui o Pedro para ele voltar a falar com a gente aí. Eu tenho que te tornar. Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui. Você já está como anfitrião aí, Pedro. Pronto, consegui. Tá me ouvindo? Beleza. Beleza. Então, pessoal, Pessoal, espero que tenham curtido aí. vamos dar prosseguimento aqui. Vamos. Assim, acho que o Igor deu bom embasamento teórico para a gente, principalmente para quem está começando, né, não sabe muito bem por onde começar. Queria reforçar com vocês assim, a gente tem bastante conteúdo gratuito, até no nosso próprio YouTube. Antes da gente responder as perguntas, tá? Vou até deixar o link para vocês do nosso YouTube.
Vou botar aqui agora no chat, depois eu jogo lá no grupo, tá? Então no YouTube tem bastante conteúdo gratuito, tá? E para quem quiser dar um passo além, quem quiser continuar aprendendo sobre a técnica, evoluindo, e estiver buscando um curso, um credenciamento, né, propriamente dito em cirurgia guiada, quem quiser avançar um pouco mais dentro da técnica, a gente tem cursos presenciais, né, que a gente faz aí em algumas cidades do país e especialmente aqui no Rio, né, presencialmente, aqui no Inero, né, com o Instituto parceiro. Mas a gente tem também um produto online. Então, até para celebrar esse momento eu queria fazer essa divulgação. Então a gente tem esse nosso curso de credenciamento em cirurgia guiada gravado, então a gente tem ele online, então é um curso bastante completo, né? Igual o que a gente faz presencialmente, né? Na verdade até um pouquinho mais robusto, né? Porque aí não tem aquela limitação de tempo. Então queria até compartilhar com vocês, para vocês darem uma olhada, só para vocês verem o nosso curso. Minha tela já está aparecendo aí para você, Igor? Tá sim. Então eu tenho aqui, deixa eu só tirar isso da frente. Pronto. Então, pessoal, só para mostrar para vocês aqui o nosso credenciamento online, tá? O próprio Igor conduz boa parte das aulas teóricas, eu participo de algumas outras aulas de embasamento, de suporte, principalmente de documentação, né? Coisas que a gente vê no dia a dia, tá? Então a gente tem todo um embasamento teórico, quando a gente fala dos workflows, né? Digital, passo a passo de casos parciais, casos totais, casos mistos, complexos, tá? Além disso, a gente tem também apresentação, né, e hands-on, então tem uma apresentação teórica e hands-on de todos os kits, perdão, né, todos os kits não, mas todos os principais kits do mercado estão sendo descritos aqui, tá? Todos os kits da Neodent, Sim, Implacio, Strauma, Neodent eu já falei, FGM, Derig, Titanium Fix, enfim, Plenum agora, né? A gente também já estava finalizando a edição, tá? Então a gente tem também um módulo inteiro só de fresagem, então mostrando hands-on, né? Como é que fresa, tá? Um passo a passo, explicando, reforçando o kit, mostrando toda a sequência de fresagem para todos esses principais sistemas do mercado que eu conversei com vocês, tá? Tem um outro módulo falando só sobre exames, pessoal, passo a passo, como é que você vai preparar teu paciente, que tipo de exame você vai pedir, relação com a radiologia, que é fundamental você trabalhar com uma radiologia que tenha bons equipamentos, um bom tomógrafo e que esteja afinada com o fluxo digital, senão não adianta nada, a gente não consegue avançar, tá? Tem também mostrando planejamentos no software, tá? Aqui no caso a gente gravou mostrando por regiões, né, casos de incisivo central, e aqui a gente esgota também princípios técnicos, né, de posicionamento de implante, né, as melhores práticas, como a gente tem trabalhado, aqui no caso mostrando como a gente trabalha no Implant Studio, que é o software de planejamento de implante da Trishape, que é o nosso software de predileção aqui para a maioria dos projetos, tá? E aí a gente fala de mais coisas sobre os relatórios cirúrgicos, como é que vocês recebem as informações, tá? E além disso, informações sobre o planning, né? Os serviços que a gente oferece e tudo mais. Então, para celebrar esse momento, pessoal, prestigiar vocês que estão aqui, eu vou liberar um voucher para vocês de desconto de até R$ 300, tá? Né, de desconto, e eu vou deixar esse voucher ativo até meia-noite de hoje, tá bem? Eu acho que fica bom. Deixa eu só mostrar para vocês a página, eu vou colocar aí no grupo. Então, essa é a página do nosso credenciamento, tá? Deixa eu botar aqui no chat rapidinho, só para vocês poderem ver. Aqui, pronto. Então, estou colocando aí no grupo, no chat para vocês. Vou botar lá no WhatsApp também rapidão. Aqui, pronto. Então, pessoal, se vocês colocarem um voucher MPC 300, vou colocar aqui no chat também, tá? Vocês vão ter um desconto de R$ 300, tá? No curso. O credenciamento ele tem um valor, que é o mesmo valor que a gente cobra do evento presencial, né? Que é 1.190. Então, colocando esse voucher, vocês vão ter R$ 300 de desconto, tá? E vou deixar isso validado até meia-noite de hoje, tá bem?
se entrarem aqui no nosso site, vocês também vão ver, né, todos os sistemas que estão contemplados no curso, tá? O que vai ser feito, as imagens aqui do curso, conteúdo teórico, dúvidas mais frequentes, nossa equipe técnica que participa do curso e também dos planejamentos que vocês enviam para a gente, tá? E as perguntas mais frequentes, né, e tudo mais. Ah, tem os depoimentos aqui também, né, dos professores parceiros, o Mário, Bessa, Monte Alto, Alexandre, enfim, todo o pessoal que trabalha com a gente aí há bastante tempo, tá? Igor, 5 minutinhos de pausa só para beber uma água e a gente já volta para responder a pergunta, pode ser, para a gente finalizar? Deixa eu te desmutar aqui. Mas é isso, pessoal, vou dar 2 minutinhos de pausa aqui. Deixa eu tirar a minha compartilhamento de tela e eu já volto para responder a pergunta, tá? Então, deixa eu tirar o mute do Igor. Não se Acho que muta, foi. não se muta não, Igor, porque quando você não está como rosto, vai errar que nem eu, aí você não vai conseguir Tá, voltar a falar. beleza. Então já volto, pessoal, pegar uma água só um segundinho e já volto. Pessoal, peguei água não, peguei Coca Zero. É, Coquinho de lei, né? então, pessoal, deixei o link aqui no grupo, tá? Tá também aqui no chat, tá valendo o cupomzinho aí de R$ 300 de desconto do curso até meia-noite de hoje, tá? Então, para quem quiser aproveitar essa oportunidade, depois a gente fica à disposição aí para tirar dúvidas. Então, respondendo as dúvidas, vou voltar aqui, Igor, do início. Vamos lá. Deixa eu só subir lá para trás. Pronto. A primeira pergunta, Igor, foi falando sobre marcação da prótese total, por que precisa ser pela Tá, vestibular. Acho que é legal falar do negócio do transfixar, de não transfixar a prótese também, dar uma reforçada nesse fluxo. beleza. Então, sobre a marcação, É por que porque na tem gente que faz por palatina, né? E tem aquelas marcações de guia tomográfica convencional, uma reforçada nisso. Tá bom. Então, para casos totais, só para a gente relembrar, para quem de repente tem aquela, como dizem, a audiência volante, né? Rotatória, rotativa, né? Então, a gente precisa pegar do paciente e fazer marcações na flange vestibular da prótese. É diferente daquela marcação convencional com tiro de chumbo, ou tem gente que perfura o centro da oclusal do dente e preenche com guta, né? Como a gente fazia antes, né? É um pouco diferente esse fluxo. Então a gente realiza essas marcações na flange vestibular da prótese e a gente precisa ter cuidado para não transfixar a prótese, deixando uma estrutura remanescente na área interna da prótese, tá? Então, por que na vestibular?
quem fez a pergunta, é o seguinte, é por uma dificuldade lá para a gente, para quem está planejando. Sabe por quê? O que acontece? Quando a gente vai fazer o alinhamento dos arquivos, a gente utiliza aqueles pontos de referência, tá? Então, aquelas marcações que nós fizemos. E o que acontece? Quando a gente vai para o software, a gente realiza normalmente uma segmentação dessa tomografia. O que é uma segmentação da tomografia? Na verdade, a gente reduz a quantidade, né, traduzindo aqui para que fique compreensível, né, a gente reduz a quantidade de informação que aparece ali na nossa imagem tomográfica, ficando apenas o que é mais radiopaco. Então, a gente consegue, através dessa mudança da segmentação, muitas vezes, na visualização do software, a gente consegue fazer aparecer, às vezes, até a mucosa do paciente, o tegumento do paciente, como a gente consegue ir reduzindo, aumentando, na verdade, essa segmentação e ficar aparecendo apenas as marcações radiopacas, que podem ser mais radiopacas. Então, e aí o que acontece? Quando a gente faz essa segmentação e a gente analisa os pontos, se a gente tem pontos tanto vestibular quanto palatino, quando a gente perde um pouco a referência do desenho da prótese, na hora de conseguir unir, alinhar os pontos da tomografia do paciente com a tomografia da prótese, fica difícil saber, em função de uma dificuldade da visualização, né, desse plano tridimensional, né, de saber o que está mais à frente, o que está mais atrás, o que está mais para um lado, fica difícil identificar com precisão qual ponto que você está marcando. Então, corre o risco de você, tentando marcar um ponto que está na vestibular da prótese, quando você vai abrir o exame tomográfico do paciente com a prótese, você acaba marcando o palatino, porque você acaba não tendo uma dificuldade maior nessa leitura. E muitas vezes o próprio software, dependendo da quantidade de pontos que você faz, na hora de fazer esse alinhamento automático, ele fica com dificuldade de entender, muitas vezes, o eixo correto que a sua prótese está. Então, às vezes, ele alinha de cabeça para baixo. Então, o que a gente recomenda que seja feito na vestibular, porque vai facilitar na hora de alinhar o caso. E é basicamente por isso, além de, claro, você ter uma chance maior de transfixar a prótese também, porque é mais uma região que você vai ter que perfurar, enfim. Então, acho que é mais ou menos por aí. Espero que tenha respondido, hein? Ainda aproveitando, vou pular a ordem aqui, mas é porque é uma pergunta referente também a caso total, tá? Ela questionou se são duas tomografias. É porque deve gerar confusão por causa do nome, né? Tomografia de duplo escaneamento, né? Ou o pessoal ainda acha que a gente usa escaneamento para esse tipo de caso. Só dar uma reforçada no protocolo de imagem de paciente edêntulo total. Tá. Então, o paciente edêntulo total, você vai solicitar uma tomografia do paciente utilizando a prótese total que você fez as marcações e um registro em silicone. Então, você vai pedir uma tomografia do paciente com a prótese e o registro, e uma segunda tomografia vai ser feita só da prótese do paciente. Então, é uma do paciente com a prótese e o registro, e uma só da prótese do paciente. Então, são duas tomografias que você vai solicitar para o seu paciente. Beleza? Ainda nesse tema, a Jussara também perguntou se ela pode usar qualquer resina, resina foto. Pode sim. Resina flow, resina composta condensável, pode sim, desde que ela tenha, e hoje praticamente toda resina tem algum grau de radiopacidade, né? Então, pode utilizar sim. Eu acho que é até melhor do que Guta, né? Acho que reage melhor, né, É do que melhor do que marginal. Guta, melhor do que Guta, porque a Guta ela é mais radiopaca ainda, então ela tem um potencial de gerar artefato maior. Então a gente recomenda normalmente o uso da resina. E se quem tiver preocupado com a parte estética da prótese, né, apesar de poder ser bem lá em cima, a marcação esconder no lábio, pode usar também resina foto de gengiva, né? Tipo, tem umas mais acessíveis, tipo a NT Premium da Coltene, que é mais baratinha, Uhum. e tem umas mais caras também, tipo aquela Amaris e tal, enfim. Mas essa NT Premium da Coltene funciona bem. Vou até deixar aqui no chat escrito, tá? Premium. Ela tem 5 cores, né? Que são 5 intensidades de rosa, né? É de G1 a G5. Pode pegar uma G3 aí no meio que vai resolver e não vai ficar com a cor diferente, tá? Uma pergunta sobre anestesia. Deve ter sido na hora que você estava falando de anestesiar pela anilha, questionando se você não faz bloqueio troncular normalmente. Não. É assim, principalmente quando a gente vai trabalhar em áreas que são mais limites, poxa, se eventualmente eu estiver muito próximo ao canal do paciente, eu quero que ele sinta quando eu chegar lá, sabe?
Eu quero que ele tenha um pouco dessa sensibilidade para que possa, claro que trabalhando com a técnica guiada, você vai reduzir essa possibilidade. Mas eu quero que meu paciente tenha alguma sensibilidade, né? Principalmente quando eu estou trabalhando numa área mais limite na mandíbula, né? Então, obviamente, a gente faz um bloqueio ali, né, daquela região, uma anestesia infiltrativa, e por isso a gente utiliza anestésico de alta perfusão óssea como a articaína, né, que é o que a gente tem como escolha, né, nesse tipo de técnica, anestesia com articaína, e de fato faz toda a diferença. Então a gente faz uma anestesia local ali, infiltrativa, seja mais lingual, vestibular, né, no caso inferior, e aí a gente segue, né, com o caso. É normalmente como a gente trabalha, e aí complementa a anestesia diretamente pela anilha, né, e também trabalhando com articaína. Teve uma outra que passou, que aí o assunto é diferente, ela falando, como é que envia caso, que a gente acho que não mostrou, né, nada do site e tal. Abre aí, tá com o site É, aberto aí? posso mostrar rapidinho? Pessoal, mas assim, é uma plataforma de envio de pedido, deixa eu só, tem que compartilhar minha tela de novo, né? Aqui o nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Botei o link no chat, depois eu mando de novo lá no grupo de WhatsApp, tá? Para quem quiser bastante conteúdo gratuito aqui, tem é, pelo menos umas 20 aulas aqui gravadas, entre aulas ao vivo e aulas gravadas mesmo, conteúdos brutos aqui, diferentes temas, com alguns dos maiores nomes aí da implantodontia, da periodontia também, né? Porque tem bastante conteúdo aqui de perioguide também. Então, depois, para quem quiser buscar conteúdo, buscar evoluir aí com conteúdo gratuito, o canal do YouTube aqui é um prato cheio, tá? Deixa eu só. Deixe seu like, se inscreva no canal, né? Eu sempre É, quis falar isso. cara, deixa eu só tentar abrir aqui, porque eu tô apanhando da barra ali tá aqui. Pronto. Então, esse é o nosso site, pessoal, meuplanningcenter.com. Vou colocar no chat também. Deixa eu só jogar aqui. Então, aqui a gente tem informações gerais, os PDFs, os cursos, a equipe, né? Que é legal falar também, né? Uma equipe feita de implantodontistas, né? Todo mundo é implanto aqui, todo mundo que planeja, trabalha, opera, consultório, enfim. Então, não é aquele negócio que você não sabe quem tem planejando teus casos, que Deus nos acuda, né? E aí tem esse botãozinho, solicitar trabalho, então é só clicar nele que já vai para uma área logada. E aí tem lá as opções para mandar os casos de implante, etc. Tá? É uma plataformazinha de envio de arquivos aqui de solicitações, tá? Tinha mais pergunta, Igor? Rafael perguntando como é que trabalha a precificação disso para o paciente. Deve estar falando assim, se transfere o valor, se cobra mais, se não cobra mais. Aí eu acho que é mais uma questão pessoal, né? Pode falar como você trabalha hoje, Igor. Isso aí, na verdade, isso está incluso no valor, né, do meu custo, né? Então, assim como eu tenho o valor do meu custo do meu implante, hoje eu incluo, né, o guia cirúrgico como valor, né, do custo, né, que eu tenho, e obviamente isso é transferido e calculado, né, para o valor que eu transfiro, né, para o meu paciente, né, incluindo meus honorários, etc. Então, né, isso, porque na verdade a gente para pensar o seguinte, né? A gente pensa no valor, né? Assim, a gente não pensa no valor, né? A gente pensa exclusivamente no custo, né? Do guia, né? Vai custar tanto a No mais para mim, preço e não no valor, no né? preço, né? E na verdade o que a gente tem que pensar é que, olha, primeiro, você não vai precisar moldar o seu paciente na primeira consulta, você não vai precisar ter um custo de laboratório para fazer um enceramento diagnóstico, você não vai ter que esperar o guia tomográfico, né, uma placa de acetato, ter o trabalho de fazer a marcação, etc, etc, mandar para a clínica para que você depois transforme aquele guia, utilize fresas, etc, resina, muitas vezes, para dar uma estabilidade maior para o seu guia, e, obviamente, o tempo que você ganha. Então, assim, você tem, obviamente, um custo desse processo, que seu custo, quanto vale a tua hora clínica, né? Então, você tem que colocar isso também no pacote. E além da possibilidade de você ter a possibilidade de entregar um resultado muito mais previsível para o seu paciente. Quanto custa dormir, botar a cabecinha no travesseiro e dormir falando, cara, entreguei o melhor que eu posso para o meu paciente.
Então, e aí esse valor ele é transferido, está dentro do que eu ofereço no meu portfólio de trabalho para o meu paciente. Então, olha só. E hoje, pessoal, e essa, para quem vai começar com a técnica, vocês vão entender que esse é um caminho, né? Hoje, eu não ofereço para o meu paciente, olha, sem guia é X, com guia é Y. Isso não, porque é minha metodologia de trabalho. Né? Para que Mas eu eu faça seu entendo trabalho, eu preciso que, disso. mas eu entendo que muitos colegas trabalhem dessa Sim, forma, né? sem dúvida. É o que você falou, você perguntou como eu hoje trabalho. Então, eu incluo isso no meu valor e repasso isso aí ao paciente. Mas claro que tem muitos colegas que, porque assim, pessoal, eu acho que o guia cirúrgico, ele é, porra, fantástico para quem usa, né, quer trabalhar, vê que é um caminho sem volta mesmo, mas não quer dizer que você tem que fazer todos os casos guiados, né? Eu acho que o planejamento digital, sim, é algo que muda um pouco a chave também. Agora, eu posso, e acho super honesto, correto, conseguir também fazer seus casos sem ser guiado, e, poxa vida, quem, né, é uma estrada trilhada já há bastante tempo, né, uma jornada de veleiro aí que vem, né, sendo construída, então não, né, não é esse o caso. Beleza? Então, mais ou menos assim, né, querendo ou não, você tem ali um valor a mais, né? O que eu acho que é também assim, né? Será que o seu paciente não está disposto a pagar um pouquinho mais? Porque perto do valor do procedimento é um pouquinho a mais, né? Para ter um procedimento mais rápido, mais preciso e um pós-cirúrgico mais eficiente, um pós-cirúrgico melhor, com menos dor, com menos edema, com tempo de cadeira mais curto. Bom, eu acho que dificilmente o paciente não vai querer essa opção, sabe? Ainda que para isso ele tem que pagar um pouquinho a mais. Então, acho que também é da forma como a gente aborda isso com o paciente, sabe? Não necessariamente você precisa trabalhar 100% guiado, como é o caso dos nossos planejadores aqui, até por questões óbvias, né? É, Facilidade, né? mas acho que da forma como isso é apresentado para o paciente faz muita diferença, né? E assim, no fundo, pode-se até fazer paralelos com a medicina, por exemplo, cirurgia robótica ou cirurgia convencional. Pô, 99% dos caras vai querer robótica, mesmo que ele precise se esforçar um pouco mais para pagar por isso, sabe? E a gente não está falando de nenhum investimento absurdo, né? Muito pelo contrário, super acessível, né? Então, acho que depende um pouco da forma como apresenta também isso para o paciente. Mais uma pergunta? Sem dúvida. Tendo apenas 4 dentes, 2 caninos e 2 segundos prés, você considera guia parcial ou total? Sendo que, no caso, os dentes seriam extraídos para fazer um trabalho total. Então, depende, né? Assim, primeiro, depende se esses 4 dentes remanescentes vão me oferecer a possibilidade de conseguir alinhar o modelo com a tomografia. Se os dentes estiverem rígidos, poxa, maravilhosamente bem estabilizados, com uma tomografia de altíssima qualidade e que vai me dar aí a possibilidade de encontrar pontos de alinhamento, eu talvez siga para o caso com escaneamento, né? Modelo STL e tomografia do paciente. Mas se o paciente tem, por exemplo, restaurações metálicas, vamos pensar nesses 4 dentes, 2 deles são implantes, não seriam dentes, obviamente, mas 4 coroas, né? Pensando, 2 deles têm, sei lá, um núcleo metálico fundido. Isso dificulta um pouco, aí talvez a Ou, gente não ou tenha pontos com a para DVO conseguir toda, alinhar. uma DVO toda atravessada, por exemplo, sem É, relação oclusal. Aí acho que não valeria a Pois pena. é, se a gente tem uma referência, né, protética adequada, né, que a gente gerando uma dificuldade para conseguir inserar, né, aí talvez, acho que nesses casos é o que eu costumo dizer, assim, é importante fazer uma avaliação individualizada Né? para definir o melhor protocolo, a melhor estratégia. Porque tem até aquele lance, né? Às vezes o dentista pega um colapso oclusal, escaneia e manda pra gente. Bom, pessoal, não é assim. A gente precisa ter uma referência oclusal. Então, às vezes vai ser uma montagem de dentes associada, às vezes vai ser um jig escaneado com esse paciente em Sim. DVO, às vezes vai ser um tabletop posterior, se o cara não tiver dente anterior. A gente precisa normalmente receber esses exames já com esse paciente com a nova dimensão vertical estabelecida, ou pelo menos algo próximo da que vai ser a nova dimensão vertical. Não adianta pegar uma bomba e jogar na nossa mão, porque o software aceita qualquer coisa. A gente precisa de referências trazidas da boca do paciente. Bom, deixando os dentes, podemos usá-los como janelas antes da extração. Sim, Adriana, eu acho que ela está perguntando no intuito de deixar dente apoiando, né? Ou dente para ver como apoiando o guia, ou como janelas de inspeção, né? Deve ser nessa linha a pergunta. E sim,
Sim, faz parte da rotina, inclusive, porque o Igor até comentou durante a aula, né, Igor, que existe uma hierarquia de previsibilidade, né? Se puder falar um pouquinho disso. Do que você está dizendo aí? De casos dentos suportados para dentro muco, Porque eu para não... casos mucos. Alguém Então, perguntou aí? sempre que tiver como deixar dente, a gente deixa dente, né, para apoiar a guia. Sim. Sim, porque fica mais estável, né? O apoio em mucosa, a mucosa ela é resiliente, então se você faz movimentos, erra na anestesia, etc., você pode ter uma variação. Então, uma pressão maior na hora de fixar o guia, e se você tem uma adaptação, uma estabilização em dentes, é sempre muito melhor, é muito mais preciso, né? Muito mais acurado, né? Na verdade, a acurácia é maior em guias que são dentro suportados. O planning tem ferramenta de orçamento para a gente ter base de custo de tudo e passar o preço? Nem é questão de valores, é regional, os pacientes querem orçamento antes de fechar tudo. Rafael, Ah, vou tomar a frente de responder, porque assim, isso é um assunto até que às vezes volta aqui recorrente os colegas pedindo para a gente dar uma olhada em exame para ter uma ideia de orçamento. Normalmente assim, Rafael, o guia, né, que é o nosso serviço, ele é só uma ferramenta, né? Então, não é a questão do guia que vai orientar o orçamento do paciente, né? Então, de um modo geral, a minha orientação seria que se passasse, analisasse o caso previamente, analisasse a tomografia do paciente, passasse para ele as possibilidades de orçamento. De repente, não um orçamento fechado, mas que você já passasse algumas possibilidades para onde o caso pode ir. Vai precisar de seio, não vai precisar de seio. Vai precisar de enxertia, não vai precisar de enxertia. Vai ser um metaloplástico, uma metalocerâmica. Passa algumas possibilidades, se blinda naquele primeiro momento, e aí depois, quando for para de fato fazer o planejamento cirúrgico do caso, você volta com uma opção mais assertiva já de orçamento para ele, né? Isso caso não tenha muita experiência nesse sentido de já pegar as reabilitações e já conseguir visualizá-las ali do que para onde o caso vai correr, tá? Outro cenário é você na consulta cobrar o valor do planejamento do caso. Então, por exemplo, se você não fizer o guia, você pode fazer só o planejamento virtual, né? Porque, novamente, o guia é só uma ferramenta. Você pode trabalhar só com planejamento virtual. Então, se você quiser que a empresa faça um planejamento virtual para você, acho que você paga 250 caso parcial, acho que 350 caso total, se não estiver me falhando a memória. E você pode colocar isso no valor da consulta do teu paciente, tá? Agora, esse lance de ficar tipo fazendo, olhando exame antes de ter os exames completos, só com tomografia, isso é um tipo de processo que a gente não tem, a gente não faz, porque primeiro não vale a pena, depois quando eu tiver os exames completos, eu não, nem sempre vou conseguir cumprir o que eu prometi vendo só a tomografia, e aí a coisa perde sentido, não, não faz mais sentido. Obrigado aí, Raul, forte abraço. Então, pessoal, acho que não tem mais perguntas. Se eu esqueci alguma, pode me mandar depois, que eu volto, tá? E vou deixar novamente com vocês o link lá do credenciamento. Se alguém tiver interesse, a gente vai colocar R$ 300 de desconto, né, com o voucherzinho aí, MPC 300, tá? E aí, qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês aí, tá bem? Então, acho que é isso. Muito obrigado aí a presença de todos, tá? Um forte abraço e até a próxima. então, valeu, pessoal. Boa noite. E a gente se vê, hein? Espero que tenham curtido. Tá bom? E conta com a gente. Estamos aí nas redes sociais aí. A gente se encontra pelos congressos da vida e estamos sempre à disposição para atendê-los. Beleza? Grande abraço, beijos e boa noite aí para todos.